Bom, vamos começar agora o nosso Quinta Pauta, e o Quinta Pauta de hoje trazemos o nosso querido Marcelo Rocha, o nosso comentarista. Também hoje temos aqui a presença do nosso querido advogado, doutor Fábio Varga, e também o nosso querido Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Bom, a gente está ouvindo muito aí esse termo, né, shutdown, termo que a gente... praticamente, eu acho que poucos, né, que estão nos assistindo já tinham ouvido isso. E essa paradeira, né, essa possibilidade de parar por completo os Estados Unidos, justamente por falta de orçamento. Não foi votado o orçamento por disputas partidárias entre os democratas e os republicanos. Então, eles preferiram parar o país do que, de repente, põe lá um ajustezinho aqui para ir debatendo o assunto, para não precisar parar o país. Então, vamos entender o que é esse shutdown nos Estados Unidos. Um shutdown, ou seja, a paralisação, atingiu o governo dos Estados Unidos nessa quarta-feira, dia 1º. Isso aconteceu porque os políticos dos dois grandes partidos, os democratas e republicanos, não conseguiram concordar sobre o orçamento, ou seja, as contas e gastos do país no Congresso. E o prazo final era justamente dia 30 de setembro. Quando o prazo final para aprovar o dinheiro termina e não há acordo, simplesmente o governo federal paralisa tudo, ou seja, não fica pondo dinheiro sem ter uma decisão. Primeiro vamos decidir para depois saber para onde vai o dinheiro, que é algo correto. Mas, por outro lado, para o país. O prazo, então, expirou. Financiamento para as agências federais dos Estados Unidos acabou na virada de terça para quarta, né? E agora existe um impasse no Congresso. O Senado rejeitou um projeto de gastos temporários que manteria o governo funcionando até 21 de novembro. Depois, tanto democratas quanto republicanos barraram as propostas orçamentárias uns dos outros. Eles agora trocam acusações sobre quem é o culpado do tal shutdown, porque o país para, né? Qual é o impacto dessa paralisação? Essa é a pergunta. Apesar de ser uma paralisação, nem tudo para. Veja o que acontece. Serviços essenciais, Correios, Previdência Social, Programa de Assistência Médica, né, o Medicare, continuam operando. Lazer e cultura, parques, museus e bibliotecas federais estão fechados. Funcionários, milhares de servidores de pastas importantes foram afastados ou estão trabalhando sem receber salário, a tal licença não remunerada. O custo disso? Estima-se que cerca de 750 mil funcionários serão colocados de licença sem pagamento, e isso gera um custo diário de 400 milhões de dólares. Em um movimento de disputa intensa, o governo de Donald Trump congelou 26 bilhões de dólares que eram destinados a estados que tendem a votar nos democratas. O presidente cumpriu assim a sua ameaça de usar a crise orçamentária para atingir os seus rivais políticos. Esse é o primeiro shutdown nos Estados Unidos desde 2018. Desde 1981, esta é a 15ª paralisação do governo americano por shutdown. A mais longa da história do país durou 35 dias. No primeiro dia de shutdown, o Senado dos Estados Unidos não chegou a um acordo ainda, né? O impasse é que a oposição, ou seja, os democratas, mantenham a exigência de que o orçamento inclua o financiamento para subsídios de saúde, algo que o presidente Donald Trump se recusa a atender. Ô Marcelo, a gente está vendo aí briga de criança mimada, né? Não parece isso? E mais uma vez, tanto aqui quanto lá, quem paga por isso, Marcelinho? A população paga, né? Mas veja a importância de ter um país sério, né? País sério. Se fosse aqui, algumas emendas resolveriam, né? Libera umas emendas aí, umas emendas para lá, umas para cá, tal, e tudo estaria resolvido, né? Você já explicou bem aí o que é o shutdown, né? Quando não há esse acordo no orçamento, né? Parece até um absurdo, mas a regra lá é bem clara, né? Quando não existe acordo, o dinheiro aprovado lá no Congresso para o que não é essencial. Né? Que não é essencial e os funcionários ficam sem atividade mesmo, e podem, de repente, até ser demitidos, viu? Agora, se essa lição para nós deveria servir também, né? Deveria servir aqui também, né? Mas aqui no Brasil
é mais tranquilo, né, a situação, né? Quando não há dinheiro, o governo aumenta o imposto, estoura o teto, né? Cria pedalada, inventa novas taxas, né? Lá no Congresso, o Congresso americano trava porque está brigando por prioridades, que não aceita gastar sem cobertura. Já no Brasil, aceita gastar sem limites, sem sociedade, para a sociedade, enfim. A lição é meio dura, né? Mas a responsabilidade fiscal, ela traz credibilidade, né? Traz muita credibilidade para o país. E, claro, trazendo a credibilidade, vem junto dela os investimentos, né? Vem os investimentos e tudo mais. Então, isso é uma lição muito clara para todos os países, Santiago e amigos, que criam esse sistema, né? Sem uma modificação, né? Naquela sua regra de ouro, assim dizendo, né? Para a sua subsistência, né? E aí eu vou dar uma opinião minha, pessoal. O Trump já queria demitir um monte de gente, né? Um monte de gente já queria cortar. De repente, está usando esse subsídio aí para esse fato, né? Para poder já colocar algumas pessoas, alguns funcionários do pacote, né? E diminuir aí o custo com a máquina pública. Ele tem algumas metas muito claras nesse segundo mandato dele, né? Diminuir o custo com a máquina, diminuir o déficit público, aumentar a receita, enfim. De repente, Santiago e amigos, é isso aí. Mas olha, o que fica bem claro é a mensagem, né? Que deveria ser usada aqui para o Brasil. O Brasil vai estourando o teto, estourando o teto, estourando o teto. Nós já estamos aí com uma dívida pública gigantesca, uma dívida global gigantesca, e olha, o nosso futuro aqui está bem comprometido. Ô, doutor Varga, primeira pergunta, o senhor já havia ouvido essa palavra shutdown nos Estados Unidos? No próprio governo passado do Donald Trump, eu não me lembro, né? Se passou, não foi tão difundida assim, né, a notícia, como está sendo agora. Ou seja, a gente acompanhando o que está acontecendo lá, que paralisa tudo nos Estados Unidos. E agora fica a tal da preocupação, como eles são a maior nação mundial, como é que esse shutdown poderia interferir no Brasil ou mesmo em outros países da América Latina? Os Estados Unidos é a maior potência, né, mundial, financeira ainda, né, Santiago? Uma das, né? Hoje a China também é um país que tem poderio econômico, militar, enfim. Mas o shutdown, o que acontece? A não aprovação da legislação orçamentária, né? E o Marcelo falou muito bem, aqui a gente com uma emendinha aqui ou lá resolve o problema, e lá é o seguinte, e hoje a gente tem que dizer que, apesar de posições antagônicas de republicanos e democratas, o povo americano, ao final, eles têm uma união e eles sempre acabam, apesar de divergirem politicamente, o americano ele tem essa coisa do bem comum, de um país unido, de um país que, no final das contas, quando o bicho pega, o povo se une mesmo, né? É que, no momento atual, existe uma tensão muito grande, porque o modo de governar do Trump é bem agressivo, em qualquer situação. Então, logicamente, que para toda ação gera uma reação. Você mandar funcionários públicos sem ser remunerado, tirar licença. Isso, imagina quantas famílias aí vão ser atingidas, impactadas, né? Quer dizer, é uma coisa de bastante tensão. E o Marcelo lembrou bem, e eu estava pensando que eu ia falar, que é justamente que o Trump também já estava querendo fazer uma limpa geral, e ele nunca escondeu isso, só que você precisa ter o momento certo. E aproveitou-se essa situação e também já está varrendo tudo que ele acha que não tem que ser, que não tem pessoas que não tem que estar ali. Mas o que a gente torce é para que isso, e eu acho que isso é prioridade hoje lá, logicamente, porque é um país né, só funcionando serviços essenciais, mas o americano ele tem esse poder de resolver as coisas de uma forma, ao meu ver, muito rápida. Então, eu acho que não vai durar isso muito, não. De alguma forma, vai ter que chegar num consenso, porque é o país mais financeiramente mais estruturado do mundo e não pode ficar numa situação de paralisação, porque aí eles mesmos estão sendo prejudicados, são os maiores prejudicados. É lógico que isso pode respingar nos outros países, claro.
tudo que acontece lá acaba, de alguma forma, respingando nos outros países. Mas eu acho que essa tensão só se deu porque o Trump tem essa forma agressiva de governar, né? Mas eu acho que, apesar de pensarem diferentes os dois cabeças aí dos dois maiores partidos, eu tenho a impressão de que isso, de alguma forma, vai ser resolvido o mais rápido possível, porque um país de dimensões continentais e sendo um dos mais poderosos do mundo tem que andar e tem que continuar produzindo, enfim, a população sendo beneficiada. Ô Marcelinho, acho que deu problema aqui no Nicolau, mas já ele deve estar de volta. Fazer uma pergunta para você, porque você lida com números, né? Você é um excelente contador. E quando a gente fala que o Trump congelou 26 bi de dólares para os estados democratas, ou seja, os estados da oposição, ele não liberou dinheiro, o presidente Trump transformando essa crise orçamentária numa arma política, seria isso? Isso é uma tática legítima de pressão? Ou então isso aí você acha que é um abuso de poder? Porque ele é o cara que comanda, né? Você vê isso como uma retaliação do presidente aos democratas? E isso, de repente, pode até fazer com que demore chegarem a uma solução aí desse problema, do tal do shutdown? Santiago, eu não sei para qual destino são essas verbas, né? Mas não é razoável você bloquear verbas que já tinham destinação, né? Não sei qual o destino delas, né? Se tinha uma destinação para serviços essenciais ou não, mas quando já existe a destinação, já consta no orçamento, não é muito razoável, salvo se surge algo emergente, alguma urgência, tal, onde você tem que remanejar o orçamento, né? Isso acontece muito no Brasil e utilizam-se ali os tais dos créditos adicionais suplementares, né? Abrem-se esses créditos, transferem-se orçamentos, né? Fecham o orçamento, falam que não vai ter, tal, não sobrou dinheiro, alguma coisa. São Vicente faz muito isso, hein? Com autorização da Câmara, cheque em branco para o prefeito, hein? Faz muito isso. E aí, via decreto, o prefeito vai tirando verbas de uma dotação orçamentária e vai passando para outra. Tira de uma, passa para não vai ter mais isso aqui e tal, passa para outra. Isso aqui estava no orçamento, olha, não vai fazer mais, tá? Passa para outra despesa aqui. E isso, assim, pode acontecer, né? Não sei se é a mesma regra lá, estou dando fazendo uma analogia, né? Mas é claro, né? Não é razoável você fazer a destinação. É por isso, Santiago, só para fechar mesmo, tá? É por isso que a gestão pública não dá certo no Brasil em quase nenhum, ou todos, né? Municípios, estados, ou até o governo federal. Se pegassem a peça orçamentária do jeito que ela vem, com todas as destinações, e fizessem as destinações de acordo com o que vem na peça, teríamos aqui um Brasil lindo, maravilhoso, maravilhoso. Todo mundo viveria bem, mas não acontece isso. Infelizmente, não acontece isso. Pegam a peça orçamentária, montam uma ficção científica e depois começam a tira para um lado, tira para outro, criam um problema de uma dotação. Essa dotação não vai existir mais, agora surgiu uma emergência, vou ter que tirar daqui e jogar para lá. Nós estamos vendo sempre na televisão, no governo federal, a todo tempo, né, acontecendo. Isso porque está no governo federal. Mas nos governos municipais, olha, quem acompanha os diários oficiais fica assustado em ver essas movimentações que são feitas. Então, se seguissem a peça orçamentária e se ela não fosse uma peça de ficção científica, tudo seria muito bom nas cidades. Teria cultura, teria educação, teria saúde, teria tudo aquilo que está constante ali naquela peça. Mas aí nós sabemos bem como é que funciona, né? Ô, Nicolau, agora parece que está tudo ok com o Nicolau. Tá me ouvindo, Nicolau? Estou ouvindo, sim. Tá, perfeito. Ô, Nicolau, essa questão do shutdown aqui do nosso Quinta Pauta, que chama atenção, porque paralisa praticamente todos os serviços americanos, as pessoas que trabalham como funcionário público que são atingidas simplesmente param de receber seus salários, né?
Aí vai para casa, fica lá esperando o governo resolver o que vai acontecer para poder voltar a trabalhar. E se for para o trabalho, vai ficar por conta própria, vai ter que tirar do bolso para poder trabalhar, não vai ser remunerado, até resolverem essa questão. E a gente vê que esse shutdown, ele veio, está sendo a justificativa, né, que o Partido Democrata está querendo que o governo financie, ou seja, dê subsídios para a saúde, né? E o Trump falou que não. Você acha que o Trump está sendo injusto com o povo nessa questão? Porque a saúde não é um dos pilares da sociedade, saúde, segurança e educação. Por que ele não quer dar o dinheiro para ajudar os americanos na saúde, Nicolau? Os conselhos, não podemos fazer uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil, porque a Constituição deles é bem diferente da nossa. Na nossa Constituição determina saúde para todos, educação para todos, que não é o caso deles. Eles não têm um sistema único de saúde como nós temos aqui. O nosso sistema é bom, o deles é ruim? Não acho. Eu acho assim, o povo aceita daquela forma. O nosso tem muitas distorções. Então, assim, se eu for fazer uma comparação com outra, eu vou demorar horas aqui falando e você vai me desligar o microfone. Mas, rapidamente, eu acho que, por exemplo, nós temos algumas distorções no orçamento, que fica preso à Constituição. Por exemplo, saúde, educação, 25% da receita do município tem que ser para a educação. Eu acho isso uma distorção. Hoje nós temos os colégios que dão comida, dão uniforme, dão tênis, não tem onde gastar o dinheiro, começam a fazer outros tipos de gastos, porque tem que gastar 25% do orçamento daquela cidade. É óbvio que nós temos cidades aí com 3 mil habitantes que não dá para pagar nem o prefeito, nem o funcionário público, nem os vereadores. Então, se de uma maneira, de um resumo geral, nós temos muitas distorções nos nossos orçamentos. Saúde também temos distorção, uma verba que vai para a saúde que é em torno de 20%, 25%, que é obrigatório. Não existe, cada R$ 10 que chega na saúde, somente chega no seu ponto final, R$ 1. Se perde pelo meio por incompetência, por corrupção, por mau uso, né, da verba pública. O americano, ele é muito diferente que nós. Eles têm uma concepção que você quer ter saúde, você pague para ter saúde. Eles te atendem de emergência, caso contrário, te põe na rua. Eles não vão fazer um tratamento seu se você não pagar um plano de saúde. O Obama, ele criou o Obamacare, que o Obamacare era mais social, mais socialista, né, dizendo assim, que aonde, dependendo de quanto você ganhava, você pagava de saúde. E é um sistema que o Biden deu continuidade. O Trump, ele quer tirar esse sistema, ele quer diminuir, porque isso cria um gasto muito grande para o governo. Não dá para fazer comparação. Agora, quanto a esse shutdown, o shutdown ele é bem correto, é uma greve, é como se fosse uma greve por falta de acordo em cima do orçamento do país. Eu acho até certo ponto, prejudica o país, prejudica. Mas quantas e quantas greves nós não temos aqui no nosso país que prejudicam o país? Porque não houve um acordo. Tem o lado socialista, né? E tem o lado republicano, que é um lado mais duro, né? Vamos dizer assim, que é o lado do Trump. Eu entendo que democracia é isso aí. Isso é democracia, democracia tem que ser discutido. Não existe dono da verdade, não existe ninguém que está certo. Eu só sei que os acordos que nós fazemos aqui no Brasil, se for comparar com o Brasil, nós vamos sentir o reflexo lá na frente, né? Então, hoje é impossível você trazer para o mundo real uma Câmara de Deputados, um Senado, ou seja, eles vivem em Nárnia, né? Todos que vivem lá em Brasília, eles moram em Nárnia, eles vivem no mundo fictício, um mundo que não existe, o mundo real. Nós temos aqui 2 Brasis. Temos o Brasil de Brasília, lá do Congresso, do Senado e do Executivo, e temos um Brasil que é o Brasil real aqui, em termos de orçamento, de corrupção, nós temos aumentado aí cada vez mais aqui no país, você vê a violência, né? O roubo, a violência, a agressividade, os lares desfeitos, as mortes, a saúde.
o cara vai lá, entra lá para operar a perna direita, opera a perna esquerda do cara. Então, assim, se eu for falar de todos os absurdos que acontecem aqui, eu vou ficar 2 horas aí, tu vai me xingar. Então, eu vejo, eu não tenho esperança para esse país. Desculpe, viu, Marcelo e Vargas e Santiago. Eu já estou com 68 anos, não tenho uma esperança, não. Eu vivi o país a minha vida inteira. Eu vivi o país do futuro, né? O Brasil, um país em desenvolvimento, que eu acho que se teve desenvolvimento foi para o lado ruim, para o lado pior, não foi para o lado bom. Então, vivemos aí um regime militar, teve as suas distorções, teve vários problemas, mas foi o único momento que eu vi na minha vida onde nós tínhamos educação, tínhamos segurança e tínhamos saúde. De lá para cá, eu só vejo ladeira abaixo, as situações piorando, piorando, piorando. Então, assim, não dá para fazer um comparativo entre Estados Unidos com o Brasil. Eles têm patriotismo, eles são patriotas. Independente de um ser mais socialista, o outro mais republicano, eles são patriotas. É isso aí. Não sei se eu fui claro, né? Não, perfeito. É que eu fiquei com isso na cabeça, Nicolau. Perdão. Porque um país como os Estados Unidos ficar parado porque o presidente não está querendo dar verba para a saúde, quer dizer, cadê a riqueza desse país, então? Porque isso Mas aí é lá o eles têm outro mínimo. conceito, Santiago. Isso aí, Conceito não, mas isso aí é o diferente. mínimo que um país poderia oferecer. A questão de saúde, segurança e educação. Né? Será que a dívida está maior do que a gente anda falando aqui? Essa é uma pergunta que eu faço. O programa, Santiago, eu estava vendo aqui, é o Medicaid. Medicare. É Medicare e Medicaid também, que é um Isso. programa para pessoas de baixa renda financiado em conjunto pelo governo federal e pelos estados. Exato. Então, quer dizer, por que não dar esse subsídio? Se é um país muito rico, né? Essa que fica a pergunta. Porque o que a gente está deparando aqui? Vamos lá. Com uma guerra de egos. Né? Parar o país porque não chegaram ao entendimento de um orçamento, que é a obrigação. Santiago, eles têm outra, obrigação dos outra... políticos. Não, vamos lá, calma aí. É a obrigação dos políticos preverem tudo isso, começar a conversar antes. Não chegar no dia e falar, então para tudo, não é isso. Porque aí reflete no povo, que nem aqui. Entre democratas e republicanos, sabe quanto é o prejuízo disso por dia? 400 milhões de dólares. Quer dizer, da última vez que teve o shutdown, em 2018, ficaram 35 dias parados. Será que essa conta aí não daria para dar justamente esse subterfúgio, né, essa verba para a saúde? É uma pergunta que eu faço aqui, doutor Vargas. Não, e tem esse lado, de fato. E a política está sendo usada aí, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, a política está se sobrepondo sobre a população. Quer dizer, eu concordo com você que um programa de saúde para pessoas de baixa renda, que já estava instituído no país, e você, que foi feito no regime dos democratas, e você simplesmente cortar a verba, dizendo que não é. Você não está cortando a verba de uma coisa supérflua, você está cortando a verba de quem precisa de saúde e que não tem como pagar. Em contrapartida, o que o Nicolau vinha falando é que o conceito também é diferente deles. Eles levam a saúde no entendimento como se fosse um mercado como outro qualquer. Eles têm esse conceito. Não estou dizendo que eu concorde com isso, mas o que o Nicolau falou existe nos conceitos americanos. A saúde é como se fosse uma coisa qualquer. Se você tem dinheiro para pagar, se não tem, você tem que correr atrás para poder ter. Eu acho que não pode ser assim. O mínimo, minimamente, você tem que assistir, porque você está falando de vida e morte. Minimamente, você tem que, ao meu ver, tem que prestar esse tipo de serviço. Né? Agora, o conceito, muitas vezes, lá são diferentes. Os democratas pensam mais do lado de que esse mínimo tem que existir. E o republicano, ou não sei se todos, mas o Trump, me parece que ele pensa que a saúde é como se fosse um mercado de outra coisa qualquer e que a pessoa tem que ter o dinheiro para poder se tratar. Né? Perfeito. Nicolau, quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Então, é só sobre o conceito, né? Eu acho que a gente não pode fazer um comparativo. A Constituição de 88, eu sou de uma geração lá para trás,
E eu tinha carteira de trabalho, não sei se o doutor Vargas também fazia isso, Santiago. Tive. Você ia no hospital com a carteira de trabalho, você recolhia INPS e era atendido. Aquele que não era trabalhador e que não tinha carteira de trabalho, ele não era atendido. É mais ou menos isso que o americano tem. Quem trabalha, recolhe, tem. Quem não trabalha, não recolhe, não tem. É um conceito deles, é um conceito que nós já tivemos aqui no Brasil, certo? E foi criado o SUS. Será que o SUS é bom? Será que tem competência? Aí fica a pergunta. Será que o dinheiro que é gasto é bom? Não. Eu tenho plano de saúde, você tem plano de saúde, o doutor Vargas tem, o Marcelo tem. Por quê? Se nós somos classe média, nenhum de nós 4 aqui são ricos. E nós temos que ter plano de saúde, porque nós nos sujeitamos ao SUS. Então, por que nós nos sujeitamos ao SUS? Porque nós sabemos que é ruim. É ruim. O atendimento é ruim, é ruim. Então, desculpe. O americano, ele pensa de outro jeito, tá bom? Eu não sei, vocês podem não concordar comigo, mas gasta-se bilhões para dar um atendimento ruim. O governo não tem competência para administrar isso. Não tem. E num comparativo dessa questão, a gente vê que tanto aqui quanto lá existem também aqueles políticos que passam a mão, né, Nicolau? Tanto que o próprio Lógico Trump que tem. aí está Corrupção tem no mundo inteiro. fechando um monte de coisa lá, tá vendo um monte de encrenca, né? Então, quer dizer, onde essa política aí é complicado, né? O povo é o último a saber e o primeiro a pagar, essa que é a verdade. Bom, o Marcelinho, já vamos para o nosso encerramento. Gostaria de ouvir um comentário final seu e as suas considerações finais também, no nosso Quinta Pauta. Olha, a diferença clássica que existe entre Brasil e Estados Unidos é que lá a regra é regra. E ponto, né? Não tem jeitinho. Isso é importante e deveria servir de exemplo aqui para nós também, né? E agradecer aí o Nicolau, prazer, né? Fazia tempo que a gente não fazia programa juntos aqui, né? Sempre um prazer aí ter o nosso presidente do CDL, Santos Praia, uma honra. Eu que agradeço. Doutor Fábio Vargas, Santiagão e a nossa querida, amada, estimada audiência. E amanhã tem muito mais aí de assuntos importantes. Ô, doutor Fábio, o seu comentário final e as suas considerações também. Mando um abraço para você, Santiago, meu amigo professor Marcelo Rocha e professor Nicolau Miguel Bey, figura, um pilar da cidade de Santos. Quem sou eu? E um abraço para toda a audiência. Para você também, Fábio. Um abraço para o Marcelo. Bom, Nicolau, agora é com você. Fala alguma coisa aí, dá um comentário. Um abraço aí para vocês todos. Eu acho assim, que a divergência de opiniões, eu acho que ela é saudável, né? A divergência de... Eu acho Por isso que é debate, né? Por isso que é debate. Muitas pessoas assim analisam as coisas de um lado mais emotivo. Eu não, eu sou mais frio nessas coisas. Por exemplo, eu acho que nós estamos vivendo num país onde o assistencialismo está muito longo, muito grande, não tem um final. Cada vez mais assistencialismo que os políticos utilizam para se locupletar, para se reeleger, e aonde o brasileiro vai aceitando essas migalhas e ninguém acorda, né? Então, assim, a individualidade, o egoísmo, e está prejudicando cada vez mais. Agora, o ato político aí de R$5.000 para o imposto de renda, eu não vejo esse ato como uma benesse, eu vejo esse ato como uma obrigação. Mas, infelizmente, tem gente que olha de outro jeito. Vou bater palma para o Lula, foi promessa de campanha. Olha, como ele é legal, como ele pensa no povo. Tá bom. Por um outro lado, ele está enfiando a faca nas tuas costas. Cada um pensa do jeito que quiser. Eu sei que tem gente que é contrária ao que eu falo, mas essa é a minha opinião. E um abraço aí para o Marcelo, obrigado pelos elogios, e para o Fábio também. E estamos juntos. Bacana. Bom, então quero agradecer você que está conosco aí, você que está pela nossa internet, o pessoal da TV Serra do Mar também passando aí o nosso Quinta Pauta hoje, né? Deve ter alguma brechinha na grade e escolheram a gente aí para poder passar na programação. Agradeço aí, pessoal da TV Serra do Mar, e dizer que amanhã a gente está de volta. E olha, deixa lá o seu like, né? Aquele joinha, e faça a inscrição no nosso canal, porque tem muitos programas com vários debates importantíssimos e assuntos atuais, onde você pode se integrar aí no que está acontecendo na nossa região, no país e no mundo em geral, tá certo? Quero agradecer aqui o nosso querido Marcelo Rocha, nosso querido Fábio Vargas, nosso querido Nicolau e os nossos queridos
telespectadores do nosso Cidades em Debate. A gente volta amanhã, nos mesmos horários, nos mesmos canais. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. Tchau, tchau. E aí, Santiago?